braços eu posso ter a luz e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo
martírio que te eleva enquanto é dia. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz
Deus, quanta luz. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, falar de amor, falar de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco e mais este momento onde nós estaremos juntos estudando o Evangelho e a Obsessão, aula 2. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de pedir para todos vocês reunir a família, já pegar a água, a jarra ou o copo individual, porque logo após essa aula nós teremos o nosso momento do passe à distância, tá bom? Então, neste instante, nós vamos iniciar com a nossa prece. Então, nós vamos, neste instante, irmãos, fecharmos os nossos olhos, buscando a harmonia necessária neste momento, onde estaremos juntos em comunhão, pelo pensamento, com o Mestre Jesus, o médico das nossas almas, aquele que proporciona a paz verdadeira, a saúde mental. Senhor Jesus, muito podemos neste instante agradecer pela oportunidade abençoada de estarmos juntos reunidos em Teu santo nome. Te rogamos, ó Jesus, vem estar conosco. Auxilia-nos, Jesus, a resgatarmos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso bom ânimo. Auxilia-nos, Jesus, a termos perseverança, resignação, como bem nos ensinastes nos Teus exemplos de amor puro. Sê luz em nossas vidas, Senhor, neste instante, e que assim seja. Muito bem, então vamos começar a nossa aula 2, o Evangelho e a Obsessão. Vamos iniciar com essa passagem de uma mulher. Vamos ler. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja o movimento dessa mãe, que diante daquela dor, diante daquele sofrimento,
corre em busca do Cristo, mas munida de uma força muito maior do que todas, o amor e a fé. E o Cristo, que jamais negaria o socorro, deixa inclusive o exemplo para os seus discípulos, que pede para que a dispensasse, afinal ela não era judia, e ele diz que ele veio não só para as ovelhas perdidas, ele veio para todos nós. Então o Cristo, ele é o verdadeiro médico das nossas almas. E essa passagem, ela é muito bela, porque ela retrata bem essa certeza que essa mulher traz de que Jesus poderia, sem dúvida, curar a sua filha. Vamos continuar. Vimos na aula passada alguns conceitos importantes sobre obsessão. Quem é esse obsessor? Precisamos entender quem é ele. Em se tratando aqui do espírito, né? Vamos falar, porque nós sabemos que a obsessão, ela é em várias vertentes, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, entre os espíritos, enfim. Nesse momento que nos interessa, nessa aula do tratamento espiritual, é do espírito para o encarnado. Então, quem é o obsessor? O que nós vimos lá na aula 1? Ele é nosso irmão. Nosso irmão. Esse irmão, como é que ele se encontra? Doente. Uma alma sofrida. Uma alma infeliz. E que, por algum motivo, está em sintonia conosco. Nós vamos entender isso também. Hoje um pouquinho, continua na aula 3. Se ligou a nós por uma força poderosa. Aquela força chamada sintonia. Ele se sintonizou conosco. Por conta do quê? Lembra lá da aula 1? As bicheiras da nossa alma, que são os vícios. Então, os nossos vícios são a força que atrai esse irmão infeliz, sofredor, até nós. Então, ele não é um monstro. Ele não é um ser indiferente a nós. Pelo contrário, pode ser um irmão, inclusive, que esteve ligado ao nosso passado, em vidas pretéritas. E aí nós vamos ver várias obras espíritas maravilhosas que vão retratar claramente isso. Essas ligações de outras vidas. Muito bem, vamos continuar. Quem é o obsessor? Ele continua. Então, ele é alguém que pode estar ligado a nós por laços estreitos afetivos. Como assim? Às vezes pode ter sido o irmão mesmo, consanguíneo. Um pai, uma mãe, um companheiro, uma companheira. E aí tem um caso maravilhoso que está lá no livro Ação e Reação. Esse livro é um espetáculo. E lá tem um caso assim, resumidamente. Se passa na época da escravidão. Então, o senhor lá da fazenda tem um filho com uma das escravas e ela desencarna essa escrava. E ele pega aquele menino e leva para viver com o homem como filho, cria como filho. E fala que era um senhor que tinha muito duro, muito enérgico, cruel com os escravos, como era o costume da época. Porém, aquele filho, ele acolhe, o ama, o leva ali para dentro de casa, compartilha com ele todas aquelas vivências, e estreita ali um laço afetivo forte da paternidade. E aí vai no desenrolar da história, lá na frente surge uma terceira personagem. Ele já estava em avançada idade, resolve se casar. E quando ele traz essa jovem para viver com ele, que era uma jovem, além da proximidade do filho dele, ela seduz o seu filho. E ali surge uma paixão realmente desenfreada, e ela surgiga nele, nesse jovem, a esperança do amor. Porém, como? Com a presença do seu pai, e surge a ideia de matar o pai.
E assim ele faz. Ele planeja a morte do pai. E esse pai, no mundo espiritual, se torna o seu grande obsessor, o seu grande inimigo. Mas o que movia isso? A decepção, a mágoa, o ódio. Então nós temos que ter vigilância. Depois vocês continuam a história, tá lá, vamos ler, ela é maravilhosa. Mecanismo de ação do obsessor. Então esses irmãos, são irmãos, esses espíritos sofredores vão se aproximar de nós, vão nos procurar por conta do quê? Da faixa vibratória em que nós estamos inseridos. É como o ar que nós respiramos. Qual o ar que nós estamos respirando? É o ar da maledicência? Quem que nós vamos atrair? É o ar da reclamação? Da lamúria? Da queixa? Que tipo de espírito nós vamos atrair quando nós nos comportamos assim? É importante nós percebermos isso. Percebermos como nós temos agido intimamente e, com isso, atraindo essas presenças espirituais. E relembrando novamente a mensagem de Jesus. Ora, vigia para você não cair em tentação. Não tentação de falar mal, de reclamar, de entrar na melancolia, naquela tristeza, no desânimo. Então, quando oramos, o nosso campo vibratório, ele se expande. E quando ele se expande, ele vai captar as energias do mundo superior. Porque esses espíritos superiores vibram numa faixa muito elevada. Então é necessário que nós também façamos o mesmo. Obsessão e sintonia. Olha que imagem maravilhosa. Vem explicando muito bem isso para nós. Há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aquele que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Qual está sendo a qualidade da nossa emissão mental? Nesse momento, vamos refletir. Como está sendo a qualidade da minha emissão mental? Constantemente nós temos que fazer essas reflexões. E aqui cabe também, rapidamente, um caso interessante. Se eu não me engano, lá nos Missionários da Luz. Onde André Luiz, aquele espírito, de investigar, de estudar, de buscar conhecimentos, ele acompanha, juntamente com seus mentores, um caso, em particular, de um irmão que se encontrava sobre a influência perniciosa de algumas entidades muito sofridas, muito perversas. Sabe qual foi a faixa vibratória que atraiu essas entidades? Não eram espíritos ligados ao passado dele, eram ligados ao hoje, às escolhas dele de agora, que era no campo do sexo. Então era um irmão que trazia sérios compromissos no campo do sexo. O sexo desregrado, sem respeito à criação divina. E esse irmão, em decorrência desse vício, porque era um vício moral que ele trazia, ele atrai, pelos seus pensamentos, as suas atitudes, esses irmãos que se encontravam naquela mesma vibração. Nós também, o tempo todo estamos atraindo, porque é como um imã. É um imã poderoso. O pensamento, ele é energia. E não há limite para essa energia. Daí a necessidade, nós temos cuidado sim com os ambientes que nós frequentamos.
Cuidado e vigilância com os pensamentos que emitimos. Vigilância constante, a todo momento. Relembrando que, para atrairmos a presença dos bons espíritos, como está lá, né, Allan Kardec nos diz, é necessário que a gente faça o quê? O bem. Faça o bem, pense no bem, deseje o bem, porque quando agimos assim, vamos estar em sintonia com o nosso anjo da guarda, com os espíritos protetores. E as obras espíritas estão recheadas desses casos maravilhosos, que mostra o mundo espiritual que, através da prece, vai em encontro ao sofredor, levando a fé, a esperança, o conselho amigo. Então, vigilância constante é o que mais precisamos em se tratando do tratamento espiritual da desobsessão. E aí, como nós vamos identificar a obsessão? Como que eu sei que eu posso estar sofrendo aí um processo obsessivo? Lembra lá da dengue, por exemplo? Os sintomas. Até uma criança sabia. É porque eu estou com dor, estou com febre. No caso da obsessão, ela também tem os seus sintomas. Vejamos alguns. Dificuldade de concentrar em motivos otimistas. Ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato. Pessimismos subreptícios. Irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa. Ou seja, ideias negativas. Mas são ideias negativas que perpetuam. Que eu durmo, acordo sempre com esses pensamentos, com esses sentimentos. E é importante nós identificarmos, porque nós podemos estar muitas vezes sujeito a esse processo obsessivo pelas nossas vigilâncias. É como se fosse imunidade baixa. Quando a gente está com imunidade baixa, a gente fica sujeito às doenças, aos vírus, enfim. Espiritualmente, também nós estamos sujeitos a essas doenças da alma. Daí a necessidade de nós vacinarmos, e aí nós vamos ver aqui alguns efeitos terapêuticos importantes. Tenhamos essa atenção, observando esses sintomas. Olha só, dificuldade de pensar em coisas boas. Eu adoro ler. Nossa, eu não estou mais nem querendo fazer leitura. Não consigo nem orar. Nossa, me deu uma coisa com a minha família. Enfim, são sintomas. Sintomas. Observe esses sintomas. Perceba esses sintomas em você. Às vezes o isolamento, às vezes não é com você, é com o familiar, é com o amigo. São sinais. Tenhamos essa atenção, esse olhar para esses sintomas. Influenciação espiritual sutil. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. André Luiz, no livro Estudo de Vida. Eu me lembro uma vez eu conversando com uma amiga, ela falou isso. Ela percebeu, eu percebi que eu não estava bem quando eu não queria mais fazer leitura, quando eu não queria mais nem ir para o centro, que é uma coisa que eu amo. Então a gente começa a perceber esses sinais sutis, sorrateiros, que vão se aproximando de nós. Às vezes nos isolando da família, aquelas coisas que a gente gosta de fazer, um desânimo, um cansaço, uma prostração. Isso tudo é sintoma. Isso tudo é um sinal de alerta, de vigilância constante. Muito bem. Tipos de obsessão. A obsessão apresenta caracteres diversos
que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa uma espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então vamos ver aqui, ó. A obsessão, ela pode se tornar uma patologia, uma doença. E ela pode o quê? Avançar. Avançar. Como resfriadinho, às vezes estou ali com resfriado. Mas se eu não cuido, não tenho os cuidados, pode avançar para uma coisa mais grave, como, por exemplo, uma pneumonia. No caso da obsessão, também. Então, ela vai começar como? De uma forma simples, sutil. O exemplo lá, um desânimo. Nossa, não quero ficar aqui sozinho, não quero contato com ninguém. Aí, de repente, isso vai se agravando de tal forma que quando a gente for abrir os olhos, estamos numa condição muito grave. E aí ele fala aqui para nós, agravamento do processo obsessivo. Observemos. Então, lá na obsessão simples, influência diária. Ó, diária. Todos os dias, todo momento, essa influenciação. Esse pensamento que me rodeia, que me acompanha, onde quer que eu vá. Um exemplo, o sentimento de raiva por alguém. Começou com uma discórdia, uma briga, e aí aquele sentimento, eu vou nutrindo ele, porque a gente, pelas nossas vigilâncias, nutrimos esses sentimentos. Colocamos ele dentro do colo e até embalamos ele, como se fosse um neném. Cuidado, não podemos fazer isso. Temos que extirpar ele do nosso mundo íntimo, porque isso vai ocasionar para nós dor, sofrimento, doença. E aí, continua, avança para uma fascinação, discernimento prejudicado. Eu já não tenho uma razão, eu já perdi isso. Não sei discernir as coisas. Mas, lembrando que isso é um processo, isso não é do dia para a noite. Isso é uma caminhada, isso é uma jornada, é um alerta. E aí avança por um processo de subjugação, que é a dominação total desse pensamento, dessa vontade. E aí nós vamos entrar aqui sobre a importância do tratamento desobsessivo. O que a casa espírita, o que a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo, nesse tratamento, nessa terapêutica. Remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Qual o remédio? Qual o remédio que nós temos que buscar? Da moralidade, da reforma íntima, da mudança, dessa limpeza mesmo, aquela faxina íntima. Tirar tudo aquilo que não me faz bem. Tirar tudo aquilo que não acrescenta nada em minha vida. Os vícios é isso. O que ele acrescenta na minha vida? Dor, sofrimento, doença. E as virtudes que ela acrescenta? Paz, harmonia com o Criador. Quando eu estou em harmonia com o Criador, estou em harmonia com o próximo. E quando eu estou em harmonia com o próximo, estou em harmonia com o Criador. Através da desobsessão, desaparece doenças fantasma, empecilhos obscuros, insucessos. Obteremos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e de recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. André Luiz, no livro Desobsessão. Muito bem. E aí nós vamos ver novamente os recursos espíritas. Porque a doutrina espírita,
ela traz recursos para nós fabulosos, fabulosos. Recursos realmente que vão promover a cura. Lembra lá da mulher? Da cananiana? Ela obteve a cura de sua filha, que se encontrava num processo obsessivo grave. Ah, mas também Jesus, né? Jesus. E ele ainda está conosco. Ele não nos deixou órfãos. Mas é necessário que a gente tenha o quê? A fé. E a fé nesses recursos aqui que a doutrina espírita vai trazer para nós. Vejamos aqui. Recorre aos recursos espíritas. Quem fala para nós é Joana de Ângeles. A nossa querida Joana de Ângeles. Olha esses elementos que ela traz. Vamos ver. Ora sempre para adquirires resistência contra o mal. Utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho. Sorve um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e realiza o bom serviço. Então, o que ela fala para nós? Da prece. Ela fala do passe, ela fala da água fluidificada e ela fala da caridade. 4 elementos socorristas. Ó, socorristas. 4 elementos importantes no nosso tratamento espiritual, inclusive nesse momento à distância. Usemos esses elementos. Escreva aí esses elementos. Não se esqueça dele. Anote aí, coloque, prega aí para você lembrar sempre, você e a sua família. Para você lembrar de fazer a prece todos os dias. Para você lembrar de fazer uso da água frutificada. Para você lembrar de fazer o bem, mesmo nesses momentos de isolamento, o bem dentro do seu lar, o bem com o seu próximo, o bem para aquele que está em contato com você. E mesmo que ele esteja à distância, desenvolva esse sentimento de piedade, de auxílio ao próximo. Porque quando nós agimos assim, nós estamos fazendo o quê? Um processo de autocura, um processo de limpeza fluídica, um processo de eliminar essas toxinas que são os vícios ainda que trazemos forte em nossa alma. Isso é toxina, porque nos impede de evoluir, de sermos felizes, de termos saúde. Então, esses elementos são indispensáveis, como diz aqui a nossa querida mentora, né? A Joana de Ângeles. E o que mais? Terapêuticas de paz. Realiza o culto do Evangelho no lar. A oração semanal em família, com dia e hora marcadas, tem o efeito de melhorar o ambiente do lar e educar os espíritos, ó. Então, além de você estar atendendo o seu lar, sua família, reunindo nesse momento tão importante, trazendo Jesus para dentro do seu lar, você também está colaborando com os espíritos sofredores. Isso é muito importante. Procure leituras edificantes. A leitura de bom conteúdo é como um alimento saudável para o nosso espírito. Então, leitura edificante é um alimento da nossa alma. Vai deixar as nossas células como saudáveis. Isso é alimento. É importante a gente entender isso. Evite ambientes conturbados. É difícil evitar o contágio mental em ambientes que não primam pela serenidade. Então, vamos evitar. E aí, vamos fechar com essa mensagem amorosa de Jesus. Olha que imagem mais bela. Fixe o seu olhar nessa imagem do Cristo levando a cura. E veja você também diante do Cristo nesse momento, recebendo a cura das mãos de Jesus. Pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede, tenha fé, que o obtereis, e concedido vos será o que pedires. Jesus. Graças a Deus. Então é isso que nós temos que dizer, graças a Deus pela oportunidade abençoada, desses ensinos valiosos que a doutrina espírita oferta a todos nós. E para o nosso encerramento, nós novamente vamos pedir a todos vocês que reúnam a família, que a água já esteja aí posta, e receberemos
neste instante, o passe à distância. Então a gente pede a vocês para estar em harmonia, em prece, levando adiante a prece em seu lar, cultivando o culto, a leitura edificante, tudo isso que foi relatado aqui nessa aula 2. Certo? Então nós vamos fechar os nossos olhos, todos nós, e vamos ouvir o áudio agora que irá nos possibilitar o tratamento espiritual passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.